foi principalmente para alcançar o poder do destino. A espada do meteoro era apenas algo que veio junto com ela. Além disso, não está nem completo. Lei Lin estava de bom humor enquanto explicava os detalhes para Bai Lin. Logo depois, um grande número de ingredientes da alquimia apareceu diante dele. Raios brilhantes de luz começaram a penetrar na espada e a fazer brilhar mais forte. A verdade é que a Meteor Sword foi projetada e customizada para mim, e está faltando o passo mais importante. Lei Lin sacou a espada e a ergueu, os olhos brilhando de excitação. Bilis tóxica. A imagem aterrorizante de um rei demônio começou a se manifestar atrás dele. Mas desta vez, a bilis tóxica concentrou-se na espada meteórica em vez de um ataque em grande escala. Linhas ameaçadoras e mortais de preto rastejavam na espada, e o brilho de prata que antes era brilhante começava a escurecer antes de virar um negro de carvão brilhante. Esta foi a intenção original de Lei Lin de forjar a arma. O alcance do ataque da bilis tóxica era muito grande. Lei Lin assim confinou seu veneno dentro da espada, impedindo que ela se difundisse livremente. Daí em diante, quem fosse ferido pela espada seria imediatamente envenenado. Além disso, Lei Lin poderia usar seus próprios feitiços inatos para complementar seu já grande poder. Lei Lin olhou para a espada escura brilhando em suas mãos, incapaz de mascarar sua felicidade. A partir daqui, o poder da Toshikibili não seria usado de forma imprudente. Pelo contrário, seria seu meio comum de ataque, aumentando muito sua força e poder. Há um último procedimento. Lei Lin olhou para Bai Lin, com um olhar penetrante nos olhos. Bai Lin tinha entendido como isso acabaria. Ele olhou para Lei Lin e disse a ele sem medo: "Eu acredito na justiça e na justiça de Twiligh Zone. Você será punido por tudo o que fez. Justiça e retidão." Lei Lin balançou a cabeça e riu. "A glória das minhas realizações será gravada e cantada pelo povo. Quanto às histórias sem glamour por trás da glória, quem prestaria atenção a elas?" Um raio de preto varreu. A cabeça de Bai Lin foi decapitada e, antes que pudesse pousar no chão, a cabeça e o corpo começaram a se decompor. O sangue espirrou na superfície da moeda de ouro e a brilhante superfície brilhante tornou-se opaca. Parecia vagamente emitir uma sugestão de história. Por fim, com o sacrifício do Filho do Destino. Item mágico original, com of Destiny, completo. Lei Lin terminou seu último encantamento. O item sombrio, porém brilhante, estava ameaçadoramente em sua mão. Item mágico original Coin of Destiny. Com a chama sagrada em seu núcleo, e o sacrifício de sangue do Filho do Destino, trará um item mágico que tem uma incrível quantidade de poder. A moeda pode nos guiar pelo caminho do futuro até certo ponto, e pode produzir resultados incertos. O iShip tentou gerar uma descrição para a moeda. No entanto, ficou muito claro que mesmo o iShip não poderia fazer um julgamento preciso de seus poderes, afinal, coisas como o destino e o poder do destino não poderiam ser avaliados pelo atual iShip ou expresso por dados. O suposto item mágico único era difícil de ser categorizado. No mundo do Magus, sempre havia itens mágicos que possuíam um poder que ultrapassava o equipamento mágico. No entanto, a própria qualidade física pode ser fraca, enquanto outras contêm capacidades bizarras. Portanto, eles não eram categorizados da mesma forma que artefatos mágicos e equipamentos mágicos, mas tinham uma classificação própria. Entre os itens mágicos únicos, alguns possuíam capacidades limitadas, enquanto outros mostravam uma quantidade horrível de poder. Um raio de prata se acendeu e, num instante, Coin of Destiny sumiu na bolsa que Lei Lin estava carregando. Mate os elfos negros e o exército revolucionário. Quanto aos magos da Twiligh Zone, mate-os também se eles não prometerem lealdade a mim. Lei Lin olhou em volta e inspecionou os arredores. Os magos da Zona Crepuscular podem ter tido uma vantagem em números, mas a longa batalha os exauriu de sua resistência e poder mágico. Eles não eram páreo para os novos magos da Aliança da Natureza. Além disso,
A aliança teve o apoio de Lei Lin, um rank 2 magos. Com o passar do tempo, o campo ficou progressivamente mais calmo antes de se contentar com o silêncio. Pai. O que eu faço com esses prisioneiros? Perguntou Irem com uma reverência. Havia magos fracos e desanimados ao redor, muitos deles cobertos com feridas e sangue de múltiplas lesões. Eles devem entregar suas fontes espirituais para mim. Matá-los se recusarem. Lei Lin deu a ordem indiferentemente. Logo depois, Lei Lin se moveu em direção aos 8 magos remanescentes encapsulados nas esculturas de gelo e apontou para eles. Eu adicionarei outra camada de selos nesses 8 magos. Eles serão transportados de volta à sede para serem interrogados por mim. Os magos da Aliança da Natureza estavam em emboscada e o plano foi executado de acordo com o que ele havia planejado. E com certeza, os resultados no final foram muito favoráveis. Os magos exaustos e feridos de ambos os lados foram eliminados de uma só vez. De fato, Lei Lin foi quem notificou o guardião do lado de fora e pediu sua ajuda. A guerra lá fora deve acabar agora. Lei Lin sorriu. Ele segurou um artefato especial e enviou um sinal de comunicação através dele. Meu senhor. Relatar nosso status. Os magos do nosso lado, assim como os elfos negros, estão gravemente feridos. Os elfos negros retiraram suas tropas, mas não podemos prosseguir devido a perdas semelhantes em nosso fim, relatou um dos magos no campo de batalha. Qualquer tentativa de comunicação foi bloqueada há muito tempo pela Longbottom. Com o aprimoramento de Lei Lin para o casulo, apenas seu próprio artefato poderia se comunicar com o exterior. Muito bom. A situação atual é o melhor dos 3 cenários que eu esperava. Lei Lin passou os olhos pelos magos da Natureza Aliança e sorriu. Enquanto seguirmos e avançarmos de acordo com o plano, logo toda a Twilight Zone será nossa. Lei Lin nunca havia liderado antes, mas ele havia experimentado muito no mundo dos magos. Com sua habilidade de influenciar suas mentes, as palavras de Lei Lin eram fascinantes e convincentes. Embora houvesse alguns magos entre a multidão que pareciam hesitantes, Lei Lin ficou satisfeita ao ver a óbvia ambição de fogo cintilando em seus olhos, dispersando qualquer sinal de inquietação e confusão. Enquanto você é um ser vivo com sabedoria, é difícil permanecer firme diante da tentação. Lei Lin se regozijou secretamente em seu coração, mas também soltou um suspiro. As notícias sobre o incidente na competição de jovens gênios se espalharam rapidamente pela Twilight Zone. O líder do exército revolucionário, Longbottom, disfarçou-se e entrou na competição como competidor. Uma vez que ele foi coroado campeão, ele conspirou contra os juízes. Depois disso, as forças dos elfos negros, sob a ocultação da coroa, juntaram-se para completar a emboscada. Apesar de suas tropas recuarem no final, uma enorme quantidade de danos foi infligida na região central, causando numerosas baixas. A situação da arena era pior. As perdas lá foram tremendas, e apenas alguns magos sobreviveram. Lei Lin, o mais poderoso dos sobreviventes como um posto 2, emitiu reclamações sobre a conduta dos elfos negros, pedindo ação da região central. Após seu retorno à base, Lei Lin imediatamente reuniu todos os seus magos, buscando a ajuda dos outros magos que favoreceram sua causa e começaram a organizar um exército. A região central estava atualmente em um estado de tremendo caos. Um grande número de magos de alto nível pereceram. O guardião do reino, assim como os outros protetores, haviam desaparecido sem deixar vestígios também. Em nome da justiça e por outras razões, os magos restantes se uniram sob a bandeira de Lei Lin. Lei Lin, que estava no centro das atenções, dirigiu-se para um lugar diferente por conta própria. Este único espaço vazio parecia ter emergido da crosta terrestre, era estreito e cãibra. A respiração continuamente fraca mas apressada ainda podia ser ouvida. Bang! Uma enorme explosão soou e pedras esmagadas voaram por toda parte. No meio do caos,
Lei sorriu enquanto ele avançava com a moeda do destino em sua mão. Senhor guardião do reino e protetor Logan, vocês dois são realmente muito bons em se esconder. Demorei um pouco para encontrar este lugar. Leilin deu uma olhada rápida ao redor e percebeu que havia 2 corpos mortos nesta caverna e em seus cadáveres, alguma energia de nível 2 ainda estava presente. Um velho seminu, cujo corpo estava coberto de encantamentos e manchas coloridas, encostou-se a uma pedra tentando recuperar o fôlego. Do outro lado havia um rosto familiar, Logan do Leste. Quando ele viu Leilin, ele não podia acreditar em seus olhos. Parecia que depois da batalha com os Elfos Negros e Ania, 2 dos protetores haviam morrido. Logan e o guardião do reino ainda estavam lutando com Terdeiro Respira. Por quê? Por que você perguntou Logan com um rosto pálido? Leilin levantou a sobrancelha. Parece que há muitos magos por aí que sentem sua falta. Tanto é assim que você nem ousa voltar ao seu antigo ninho, preferindo se esconder do lado de fora, mas ele não se importava porque, em face do verdadeiro poder e capacidade, qualquer conspiração astuta pareceria uma piada. Como você nos encontrou? Esqueça, isso não é importante agora. Eu só quero saber, jovem Imagus, você pertence a nós ou aos Elfos Negros? O guardião na parede se esforçou para perguntar. Não há necessidade de se preocupar. Os Elfos Negros não são ricos o suficiente para me subornar. Quanto aos Magi da Twilight Zone, eles devem pisar no caminho da glória sob minha liderança. Bem então. Vá em frente. O guardião sorriu, seus olhos brilhando com sabedoria. Leilin fez uma pequena reverência em relação ao guardião que dedicou toda a sua vida para servir a Twilight Zone. Logo depois, uma escuridão negra espessa envolveu toda a área. A fronteira entre a região norte central da Zona do Crepúsculo. Neste momento, em uma planície aberta, 2 enormes exércitos estavam prestes a se confrontar. No norte estava o exército de Elfos Negros, seus habilidosos cavaleiros montando aranhas subterrâneas de inverno e emitindo ondas contínuas de energia de seus corpos.